Consumidor de gasolina vai pagar mais que do etanol com a volta da cobrança de imposto sobre combustíveis. Declaração do imposto de renda deste ano será com o mesmo nível de isenção do ano passado. Vice-presidente Geraldo Alckmin imuniza Lula no início da campanha nacional da vacina bivalente contra a Covid. Com o juro anual do cartão de crédito passando de 400%, começa a mutirão de renegociação de dívidas. Enviado especial dos Estados Unidos conversa sobre combate ao desmatamento no Brasil. Governo russo diz avaliar proposta da China, mas acha difícil que haja paz com a Ucrânia neste momento. Argentino Lionel Messi ganha o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA pela 7ª vez. E uma empresa descobre o sucesso das bijuterias para pets. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Após uma reunião duradoura entre o presidente da República, ministros e o presidente da Petrobras, o Ministério da Fazenda anunciou o fim da isenção do imposto sobre os combustíveis. A ideia da volta da cobrança é uma tentativa para arrecadar ainda neste ano cerca de 28 bilhões de reais. A decisão já foi tomada, mas os últimos detalhes continuam sendo discutidos. Um dos assuntos de maiores debates entre governo, empresas e sociedade voltou à mesa de discussão nesta segunda-feira. Em um encontro entre o presidente Lula, os ministros Rui Costa e Fernando Haddad e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, ficou acertado que o imposto sobre os combustíveis, que havia sido desonerado no ano passado e prorrogado pelo governo atual somente até o dia 28 de fevereiro, voltará a ser cobrado. O Ministério da Fazenda não explicou, porém, qual será o percentual de reajuste e nem o valor em reais por litro de cada combustível. A pasta acrescentou somente que os combustíveis fósseis, como a gasolina, serão mais onerados, ou seja, sujeito ao encargo do imposto. Dessa forma, além da gasolina, os valores de combustíveis como o álcool, a querosene de aviação e o gás natural veicular, conhecido como GNV, aumentarão. No caso do diesel e do gás de cozinha, os impostos federais estarão zerados até o dia 31 de dezembro. Essa se tornou uma das primeiras decisões duvidosas do atual governo, que deve apostar na organização econômica do país e na exportação de petróleo para equiparar os preços dos combustíveis nas bombas para consumo nacional. A desoneração fiscal dos combustíveis em tributos como o PIS/COFINS e a CID foi assinada na gestão de Jair Bolsonaro devido ao aumento do preço do barril do petróleo e, consequentemente, dos combustíveis nos postos. Agora, com o fim da desoneração dos impostos, a expectativa é de que o litro da gasolina aumente cerca de 69 centavos e o do etanol em 24 centavos. A decisão foi contestada por algumas partes da ala do governo. Isso porque, com a volta dos impostos e, consequentemente, o aumento no preço dos combustíveis, esse grupo teme que esses valores gerem um aumento na inflação e abale a popularidade de Lula. Já a parte econômica contava com a volta da cobrança dos impostos para aumentar a arrecadação e diminuir o rombo de mais de 200 bilhões de reais esperados para as contas do governo neste ano. Começou hoje a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 no Brasil. Além da cepa original do coronavírus, a atualização do imunizante agora também protege contra as subvariantes da Ômicron.
Nessa fase, o reforço do imunizante bivalente da Pfizer é voltado aos grupos mais expostos à doença e que tenham tomado pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid-19, sendo a última há ao menos 4 meses. Então, agora, são imunizadas as pessoas com 70 anos ou mais, quem vive em instituições de longa permanência, pacientes imunocomprometidos, que são aqueles cujo sistema imune não funciona corretamente, além das comunidades indígenas, quilombolas e também os ribeirinhos. Na próxima fase, que deverá começar na semana que vem, serão imunizadas as pessoas com mais de 60 anos, gestantes e mulheres que deram à luz há até 40 dias, além de trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência e a população privada de liberdade. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% da população-alvo com essa vacina bivalente, que é uma atualização dos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid e que tem o objetivo de aumentar a resposta imune contra as subvariantes Ômicron, além, é claro, de melhorar a proteção da população. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi vacinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin com a dose de reforço da vacina bivalente para reforçar o início da campanha nacional contra a doença. Em seu discurso, Lula fez um apelo para a população se vacinar e declarou que esse é um gesto para as pessoas não morrerem por falta de responsabilidade. Daqui para frente, olha que vocês lerem um aviso, verem na televisão um aviso, uma propaganda no rádio, na internet, que está dando vacina no bairro de vocês, na vila de vocês, na cidade de vocês. Pelo amor de Deus, não sejam irresponsáveis. Se tiver vacina, vá lá tomar vacina, porque a vacina é a única garantia que você tem de não morrer por falta de responsabilidade. A vacina é uma garantia de vida. Além do presidente e do vice, também participaram do evento a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e a primeira-dama, Janja da Silva. Com a mensagem "Vacina é vida, vacina é para todos", a campanha também terá ações para ampliar o percentual de brasileiros imunizados em todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde. Pessoas que procuram a Santa Casa de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, estão sendo vítimas de golpes. A direção não descarta a possibilidade de envolvimento de colaboradores. Os funcionários do SAC já perceberam que as tentativas de golpe aumentam durante os feriados, quando as atenções estão voltadas para as comemorações. Na ação criminosa, os golpistas se passam por enfermeiros ou médicos e solicitam dinheiro para falsos exames e procedimentos nos pacientes internados, principalmente nas UTIs. O diretor técnico do hospital não descarta a possibilidade do envolvimento de colaboradores. Nós estamos fazendo já um levantamento de investigação para saber de onde vem, de onde são essas informações. Não dá para dizer que não é funcionário. Nós temos que investigar para saber de onde é a origem. O hospital emitiu um alerta nas redes sociais e está informando os familiares dos pacientes no horário de visita. A Santa Casa de Campo Grande não realiza qualquer ligação telefônica solicitando pagamentos, transferências ou depósitos e reitera que segue rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados aos Pacientes. Nós precisamos nos adequar e isso nos fez investir bastante nesse sentido. Mas existe algumas fragilidades muito difíceis na área médica, né? O prontuário, por exemplo, ele é manipulado por vários profissionais, por várias pessoas, então fica muito difícil você ter um controle absoluto. Nós seguimos as regras da LGPD, mas infelizmente ainda tem algumas lacunas, né, que nós não conseguimos sanar. Então parece que é por esse espaço que agem essas pessoas. Outro tipo de golpe que vem sendo aplicado é a oferta de vagas de emprego no hospital, em que o golpista solicita dados pessoais por meio de aplicativos de mensagem ou mesmo ligações e às vezes pede até dinheiro para cadastrar a pessoa no banco de talentos da Santa Casa. Quem quiser trabalhar na Santa Casa deve cadastrar o currículo no site do hospital, ficar de olho nas vagas de emprego e se candidatar para que se interessar. O nosso site tem as orientações direitinho, ou vem aqui até o hospital,
A gente não faz isso por telefone. Tratando-se de golpe, sempre que acontece, a orientação é que vá à polícia. A Justiça de São Paulo homologou o acordo entre o Ministério Público Paulista, a Procuradoria-Geral do município e empresas envolvidas no escândalo de desvios de verbas da Prefeitura de São Paulo durante a gestão Paulo Maluf, entre 1993 e 96. Com isso, o valor que passa dos 227 milhões de reais deve ser pago de uma só vez à Prefeitura. O dinheiro é referente a desvios na construção da Avenida Água Espraiada, hoje chamada Jornalista Roberto Marinho, na zona sul da capital e no túnel Ayrton Senna. A recuperação dos valores só foi possível após a Procuradoria do município contratar serviços jurídicos no exterior com a intenção de ser ressarcida, incluídas as custas dos processos internacionais que envolveram o caso. O valor total do acordo chega a 60 milhões de dólares, cerca de 310 milhões de reais. A sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça Paulista também encerra o processo judicial contra a empresa Eucatex, que pertence à família Maluf, e das offshores Kildare, Duran e McDowell, que serviram de intermediárias para que o dinheiro fosse desviado. Aliás, só a Eucatex pagará 7 milhões de dólares do próprio caixa. E o encerramento do processo não exclui as medidas judiciais contra os membros da família Maluf. O Ministério Público ainda quer obter o pagamento de 250 milhões de dólares a partir de seus patrimônios pessoais. Em 2017, Maluf foi condenado a 9 anos e 7 meses de prisão pelo caso. Hoje, com 91 anos, cumpre prisão domiciliar. Em manifestação ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal disse que concorda em transferir a pena de prisão do jogador Robinho para o Brasil e ainda forneceu os endereços em que ele deve ser notificado. A justiça italiana condenou o jogador a 9 anos pelo crime de estupro e não cabe mais recurso. Como ele está no Brasil, foi solicitada na semana passada que ele cumpra a pena em território brasileiro. Agora cabe ao STJ analisar se a sentença italiana atende os requisitos para ser cumprida no Brasil. Nesses casos, é comum o MPF se manifestar a respeito. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, determinou a citação do jogador Robinho no processo e intimou a Procuradoria-Geral da República a indicar um endereço válido para a notificação. Foi o que aconteceu agora. O Ministério da Justiça informou ao STJ que o governo italiano tentou extraditar o jogador, mas não obteve sucesso diante do impedimento da Constituição Federal, segundo o qual nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. Para o Ministério da Justiça, diante desse obstáculo, a solução é a transferência da execução da pena. A manifestação do MPF, assinada pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, diz que o jogador deverá apresentar os argumentos dele contra a prisão. E a seguir, imposto de renda deste ano será com o mesmo nível de isenção do ano passado. E ainda, já que o juro anual do cartão de crédito passa de 400%, vai começar o mutirão de renegociação de dívidas. O grupo de trabalho criado na Câmara dos Deputados para discutir a reforma tributária realizará a primeira reunião amanhã. Entre as propostas que devem ser discutidas está a criação de um cashback de impostos para as pessoas mais vulneráveis. Nesta segunda-feira, uma reunião preparatória do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária foi realizada na Câmara dos Deputados entre o relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, e o coordenador do grupo, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Eles definiram o cronograma do grupo de trabalho, que se reunirá oficialmente pela primeira vez nesta terça-feira à tarde. Amanhã, os 12 deputados que compõem o grupo poderão apresentar sugestões ao relator. O deputado Aguinaldo Ribeiro disse que a reforma tributária focará nos impostos sobre consumo, o que deve atingir toda a sociedade.
Um dos itens em discussão no grupo de trabalho será uma espécie de cashback do imposto, onde o cidadão receberá de volta o valor pago ao governo. Pelas redes sociais, o deputado Reginaldo Lopes explicou que essa ideia deve devolver impostos às famílias de baixa renda. Lopes afirma que defende um modelo de reforma que distribua a riqueza de forma mais justa, onde quem ganha menos, pague menos. A ideia do grupo de trabalho e também do governo federal é votar a reforma tributária ainda no primeiro semestre deste ano. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A nova faixa de isenção do imposto de renda de R$ 2.112 não valerá para a declaração deste ano e continuará R$ 1.903, valor que está sem reajuste há 8 anos. A informação consta das regras divulgadas hoje pela Receita Federal. A expectativa é que até 39,5 milhões de contribuintes acertem as contas com o Leão entre 15 de março e 31 de maio. A restituição será feita em 5 lotes, com início no dia 31 de maio. Quem aceitar receber via Pix será incluído nas primeiras listas. O Banco Central anunciou hoje que vai reabrir a ferramenta que mostra o dinheiro esquecido pelos clientes em instituições financeiras. A data está prevista para o próximo dia 7 de março. 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs poderão ter acesso a cerca de 6 bilhões de reais. O Banco Central deve disponibilizar a consulta para saber se há valores a receber no sistema financeiro nesta terça-feira. O procedimento estava suspenso desde abril do ano passado, assim como os saques, que agora serão permitidos também pelos herdeiros e representantes legais de pessoas falecidas. O órgão anunciou algumas mudanças nas consultas e saques para os usuários, como a inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma do SVR, ampliando a possibilidade e o montante a receber e mais transparência para quem tem conta conjunta. Vale ressaltar que as informações oficiais sobre valores e consultas ao sistema são divulgadas apenas no site do Banco Central e redes oficiais da instituição, e não por meio de aplicativos de mensagens ou SMS. Após uma sessão marcada por volatilidade no primeiro dia da semana no mercado financeiro, os investidores estavam atentos às declarações de diretores do Banco Central americano e à reunião que definiu a retomada de impostos sobre combustíveis no Brasil, o que fez o dólar fechar em alta nesta segunda-feira, de 0,16%, cotado a R$ 5,20 na venda. A Bolsa de Valores fechou em queda de 0,08%, aos 105.711 pontos. Depois de 2 meses em alta, o IGPM do mês de fevereiro caiu 0,06% em fevereiro. O índice da Fundação Getúlio Vargas, que ainda é muito usado para reajustar contratos de aluguel, agora acumula alta de 1,86% nos últimos 12 meses. No mesmo período do ano passado, era de 16%. O jornal The New York Times informou hoje que o Twitter demitiu pelo menos 200 funcionários, o que equivale a 10% da força de trabalho, no momento em que os cortes de empregos continuam nos gigantes de tecnologia em diversos países. Esta nova rodada de demissões inclui gerentes de produto, especialistas em Big Data e engenheiros que trabalham em aprendizado automático e confiabilidade da plataforma. Procurado pela AFP, o Twitter não confirmou a notícia de imediato. Uma das demitidas foi Esther Crawford, responsável pelo desenvolvimento de produtos da rede social, que estava entre os poucos executivos que trabalhavam no Twitter antes de ser adquirido pelo bilionário Elon Musk, que não tinha sido demitida nem pedido demissão. Chefe do novo programa de verificação de autenticidade da empresa, o Twitter Blue, Crawford era uma grande apoiadora de Musk e da empresa, chegando a retweetar uma foto dele dormindo em um saco de dormir no local de trabalho. Outros gigantes do setor de tecnologia, entre eles a Amazon e as matrizes de Google e Facebook, anunciaram milhares de demissões no último ano. A taxa de juro do rotativo do cartão de crédito subiu mais um pouco, apesar do Banco Central não mexer na taxa básica desde agosto do ano passado. Em janeiro, os bancos e operadoras estavam cobrando 411% ao ano. E para quem faz compras parceladas e paga em dia, a taxa subiu para 182% ao ano. O cartão de crédito e o cheque especial são os instrumentos mais utilizados no país nas compras ou para um socorro em caso de dificuldades.
E como a alternativa sempre foi renegociar, depois de amanhã vai surgir uma nova oportunidade, com mais um feirão comandado pela Federação Brasileira da Associação dos Bancos. O período de renegociação para os endividados vai do dia 1º de março ao dia 31 de março. Serão ofertados descontos e prazos especiais para quem pretende quitar as dívidas. As ofertas vão variar aí de acordo com cada instituição. A negociação poderá ser realizada diretamente com o banco ou financeira, por meio dos canais oficiais das instituições ou pelo portal consumidor.gov.br, que deve ser acessado com login gov.br prata ou ouro. Podem ser negociadas dívidas em cartão de crédito, cheque especial e crédito consignado, além de outros valores em atraso. Empréstimos que tenham bens como garantia não entram nessa lista. Para realizar uma negociação, o consumidor então deve acessar o site do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira. Nessa página, ele pode conferir a lista de instituições participantes e ter acesso às instruções sobre como poderá renegociar suas dívidas com cada uma dessas instituições. Segundo a Febraban, o último mutirão, que aconteceu em novembro de 2022, possibilitou aí a renegociação de mais de 2.300.000 contratos. De São Paulo, Bruna de Giaimo. E saiu mais um recorde de inadimplência. 70 milhões de brasileiros começaram o ano sem condições de quitar todas as dívidas. De acordo com o balanço divulgado nesta segunda-feira pela Serasa, cada CPF tem pelo menos 3 contas para pagar, o que dá um total de 323 bilhões de reais. Além de ser o maior de toda a história, é do mesmo tamanho do PIB da Sérvia. E a picanha, corte essencial nas churrascarias brasileiras, ficou em segundo lugar no ranking das 100 melhores comidas típicas do mundo. De acordo com o Taste Atlas Awards 2022, perdendo apenas para o carê, típico curry da culinária japonesa. O resultado divulgado neste ano mostrou que a peça, que fica na parte traseira da vaca, foi descrita como um corte fresco de carne bovina e com pouca gordura, além de ter a indicação de acompanhamento com farofa. Mas mesmo diante do sucesso internacional, a maioria dos brasileiros tem sofrido para levar a picanha à mesa, já que o quilo está 52% maior do que nos últimos 4 anos. Dos 50 pratos do prêmio, outros 3 pratos brasileiros aparecem na lista. Vaca atolada, na 29ª posição. A moqueca, em 49ª, e o mineiro feijão tropeiro ficou em 50º lugar. O Taste Atlas funciona como um guia de viagem para comidas tradicionais do mundo, apresentando um mapa interativo com os pratos de diversos países. Além de rankings, o site contém receitas, avaliações, críticas e artigos. E a seguir, Rússia diz avaliar proposta da China, mas acha difícil que haja paz com a Ucrânia neste momento. E ainda, o enviado especial dos Estados Unidos está no Brasil para discutir o combate ao desmatamento. Dados do Ministério da Saúde mostraram que o Brasil é o segundo país no mundo com mais casos de hanseníase. A doença de difícil diagnóstico teve quase 15 mil casos registrados no país no ano passado. Falar, tossir, espirrar. Quantas doenças são transmitidas dessa forma? Durante a pandemia, muito se aprendeu sobre os cuidados que devemos ter com a nossa saúde e higiene. Mas uma doença com um diagnóstico difícil de ser feito apresentou um aumento significante, a hanseníase. A hanseníase é uma doença infecciosa, tá? Ela é causada por uma bactéria, tá? E o que acontece? Felizmente, ela é uma doença que a transmissão dela é muito baixa. O que é isso? O que quer dizer isso? Que as pessoas têm que estar em contato contínuo por muito tempo, por várias e várias vezes, coisa de meses ou até anos, para que uma pessoa passe para outra. O Brasil possui a maior carga de hanseníase na América Latina. No mundo, ocupa o segundo lugar no ranking de detecções da doença, ficando atrás apenas da Índia.
Dados do Ministério da Saúde apontam que Brasil, Indonésia e Índia detêm 75% do número de casos globais. Os sintomas da doença não são tão evidentes e muitas vezes o diagnóstico é feito de forma tardia, quando esses sintomas já estão avançados. O primeiro sintoma, que é o mais clássico, quando tem a hanseníase, né, o quadro inicial é uma mancha no corpo, geralmente uma lesão única. Podem ter outras, mas geralmente uma lesão, uma mancha no corpo, que a pessoa perde a sensibilidade. Isso é o clássico característico da hanseníase. Então você vai lá, há uma lesão que não coça, que não dói, você coloca uma pontinha de agulha, a pessoa não sente, a gente faz os testes, você põe alguma coisa quente, a pessoa não sente, você faz pressão, a pessoa não sente. Então isso é muito sugestivo de hanseníase. E aí é feito um exame, que a gente tira uma amostra da pele, uma biópsia, manda para o laboratório para confirmar. Em alguns casos, eles podem aparecer poucos meses após a contaminação e em outros podem demorar até 20 anos. Se não for tratada logo, as alterações físicas podem ser irreversíveis. O tratamento é feito com antibióticos e pode levar de 6 meses a 1 ano. O tratamento já é possível, totalmente grátis, feito só pela rede pública. Você não consegue comprar medicação por mais que você queira. Ela é dada e funciona direitinho pelo SUS. A novidade é que, recentemente, o Ministério da Saúde fez a inclusão de novos testes laboratoriais complementares ao diagnóstico da hanseníase. Entre eles, um teste rápido no Sistema Público de Saúde. No Brasil, a Estratégia Nacional para o Enfrentamento da Hanseníase estabelece metas até 2030 para interromper a cadeia de transmissão, reduzindo o número de novos casos e dos diagnósticos tardios em que há alto grau de incapacidade física. Um dos objetivos também é propor ações para combater o estigma e a discriminação contra esses pacientes que, se estão em tratamento, deixam de transmitir a doença. O enviado especial dos Estados Unidos para assuntos sobre o clima está no Brasil e discutiu hoje o apoio ao país para fortalecer o Fundo Amazônia. O enviado especial da presidência dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, chegou ao Brasil no fim de semana e teve o primeiro compromisso oficial nesta segunda-feira. Kerry se reuniu com Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no Palácio do Itamaraty. Também participaram do encontro Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, e Tereza Campelo, diretora do banco. Alckmin, que a pedido de Lula coordenou a reunião bilateral entre Brasil e Estados Unidos, disse que os representantes do governo federal apresentaram a John Kerry um firme compromisso de atuação conjunta de combate às mudanças climáticas e proteção ao meio ambiente. O Fundo Amazônia foi tema central da reunião desta segunda-feira. Segundo Alckmin, Kerry não definiu o valor da contribuição dos Estados Unidos, mas disse que vai se empenhar junto ao parlamento e à iniciativa privada para garantir que o Brasil tenha recursos para o Fundo Amazônia e outras iniciativas de proteção ambiental. John Kerry também se reuniu nesta segunda-feira com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e seguirá no Brasil ao longo desta semana. Segundo Alckmin, Brasil e Estados Unidos vão definir os principais eixos de ação pela renovada cooperação bilateral. Há menos de 20 dias, Lula esteve em Washington e se reuniu com o presidente Joe Biden para tratar, entre outros assuntos, das mudanças climáticas. E no ano passado, durante a COP27 no Egito, Lula se encontrou com Joe Kerry. E um ano após o início da guerra na Ucrânia, a Rússia avalia uma proposta da China para o fim dos combates, mas já adiantou que não vê possibilidade de um acordo de paz neste momento. Enquanto isso, o governo americano desconfia que a China poderá mandar drones e armamentos aos russos e as manifestações ao redor do mundo só aumentam.
O palco dos novos protestos contra a guerra ocorreu em Bruxelas, capital da Bélgica. A manifestação atraiu cerca de 2.500 pessoas que marcharam em apoio à Ucrânia. O protesto foi organizado pela Promote Ukraine, uma organização sem fins lucrativos que, além de realizar os protestos, auxilia os refugiados ucranianos. Mas enquanto uns querem o fim da guerra, outros pretendem alimentar ainda mais esse medo. Desconfiando de manobras às escondidas, os Estados Unidos alertaram que a China planeja enviar ao menos 100 drones e diversas armas para Moscou nas próximas semanas. A revelação de que o presidente da China, Xi Jinping, está considerando essa escalada é uma mudança em relação às avaliações anteriores do governo Biden. Se a China enviar as armas à Rússia, isso poderia pender a balança do conflito para o lado de Moscou, com ganhos territoriais e militares. E essas afirmações parecem fazer sentido, já que nesta segunda-feira a Rússia afirmou que o plano proposto na semana passada pela China para resolver o conflito na Ucrânia merece atenção, mas que as condições necessárias para uma solução pacífica não estão presentes no momento. Ou seja, para a Rússia, o fim da guerra não é de interesse momentâneo. Embora os aliados ocidentais de Kiev tenham mostrado grande ceticismo sobre a proposta chinesa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse na semana passada que gostaria de se encontrar com seu homólogo chinês Xi Jinping. Zelensky também disse que quer que Pequim se junte às negociações de paz propostas pela Ucrânia para acabar com a invasão russa do país. Ao que parece, a Rússia tem um planejamento estratégico para conduzir o conflito da maneira que mais a favorece, mesmo com os envios bilionários dos ocidentais para ajudar de alguma forma a Ucrânia. Um novo tremor atingiu a Turquia e deixou pelo menos uma pessoa morta. Vários prédios que foram danificados pelo terremoto do início do mês acabaram desabando nesta segunda-feira. O epicentro do tremor foi localizado no distrito de Yasyurt, na província de Malatya, já castigada pelo violento terremoto de 6 de fevereiro, que deixou mais de 44 mil mortos. Vários prédios já danificados pelos tremores do início do mês desabaram hoje com um novo tremor secundário. O prefeito da cidade de Yasyurt disse que um pai e uma filha que voltaram para casa para recuperar alguns pertences pessoais estavam sob os escombros de um prédio. Autoridades abriram uma investigação criminal pelo colapso de milhares de edifícios que causaram dezenas de milhares de mortes e deixaram milhões de desabrigados. Quase 10 mil tremores secundários foram registrados depois do terremoto de 6 de fevereiro. Na Itália, 62 pessoas morreram após o naufrágio de uma embarcação que transportava imigrantes na costa do país, na região de Calábria. A Guarda Costeira segue com as buscas por vítimas na região. A tragédia na Itália se torna ainda maior. Nesta segunda-feira, a Guarda Costeira do país confirmou o surgimento de novos corpos em Crotone, na região da Calábria, vítimas do naufrágio de uma embarcação que transportava migrantes no último domingo. Pedaços do barco, que estava superlotado e foi de encontro às rochas a poucos metros da costa durante uma tempestade, foram encontrados e espalhados na praia. Algumas ONGs assumiram os cuidados de crianças que perderam os parentes. Os bombeiros da cidade vizinha de Cutro também participam das buscas com o auxílio de helicópteros. A embarcação partiu de Izmir, na Turquia, na semana passada, e 3 responsáveis pelo tráfico de imigrantes sem documentos foram detidos. De acordo com a imprensa italiana, a polícia ainda busca um 4º suspeito. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou nesta segunda-feira que os direitos humanos são atacados por todos os lados. Ele destacou ainda que houve muitos avanços no tema durante o século passado e pediu um novo impulso diante de um mundo que registra retrocessos. O secretário-geral da ONU participou da cerimônia de abertura da 52ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, evento que acontece em Genebra e deve durar quase 6 semanas. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que completou 1 ano na sexta-feira, vai estar no centro dos debates. The Russian invasion of the Ukraine
A invasão russa à Ucrânia gerou a maior violação em massa de direitos humanos que vivenciamos atualmente. Ela espalhou morte, destruição e desabrigo. Civis e infraestruturas civis causaram terrível sofrimento. O escritório do Alto Comissário para os Direitos Humanos registrou dezenas de casos de violência sexual contra homens, mulheres e meninas. Ao final da sessão, acontecerá uma votação sobre a continuidade dos trabalhos dos investigadores do CDH em solo ucraniano. A equipe vai apresentar um primeiro relatório no dia 20 de março. Em setembro do ano passado, os especialistas já mencionaram o possível cometimento de crimes de guerra. A violação de direitos humanos em países como Irã, Síria, Nicarágua, Haiti e Etiópia também vai ser tema de discussão. Quase 150 autoridades participarão dos encontros do CDH até quinta-feira. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, vai fazer um discurso por videoconferência. Uma participação do vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, está prevista para quinta-feira. Apesar dos pedidos de várias ONGs, não é possível saber se os diplomatas vão abandonar o plenário durante o discurso do representante do Kremlin, assim como aconteceu em 2022, durante uma apresentação remota do chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. Na China, jovens se submetem a condições incomuns para fazer lives e tirar proveito financeiro dos seguidores. Seja debaixo de pontes, em avenidas ou na chuva, as plataformas de streaming do país incluem a localização de origem da transmissão entre os critérios de pesquisa e sugestão de conteúdo para seus usuários. A ideia é se aproximar geograficamente de bairros mais ricos para que o algoritmo recomende o conteúdo a uma audiência de poder financeiro mais elevado, abrindo possibilidades de que as doações sejam maiores. As ruas da cidade chinesa de Guilin estão cheias todas as noites com streamers. São jovens com suas iluminações próprias e smartphones fazendo transmissões online pelo Douyin, versão chinesa do aplicativo TikTok. Todos competem por doações de dinheiro digital junto aos seus seguidores na plataforma. Em busca de mais atenção, muitos aderiram à tendência de transmissão das ruas, que ganhou força há um ano. Há muitas transmissões ao vivo em ambientes fechados, então isso torna a competição muito saturada e difícil. Como sou de aparência mediana e não tenho nenhuma habilidade, transmito do lado de fora para chamar a atenção de quem está passeando pelo aplicativo, para que eu possa ter espectadores mais casuais. Claro, se eu tivesse talento, eu gostaria de estar dentro de casa. Faz muito frio do lado de fora. Quando atinge 0 grau, é insuportável, fica muito frio. Alguns streamers, principalmente os especializados em recomendar comida ou cosméticos, viraram celebridades capazes de gerar milhões de dólares em receitas publicitárias. Mas os ganhos dos jovens instalados na ponte Guilin são muito mais modestos. Alguns acharam no streaming uma fonte de renda extra. Durante o dia tenho meu próprio emprego, mas como eu realmente gosto de cantar e dançar, pensei em fazer disso um trabalho paralelo, para que eu pudesse fazer as coisas que eu amo. Foi por isso que comecei a transmitir ao vivo. Alguns vendem produtos ou dão dicas e truques sobre a vida cotidiana. Outros cantam, dançam ou apenas conversam com os espectadores. Mas a atividade a céu aberto tem seus desafios. Algumas palavras ditas pelos pedestres são realmente hostis, e alguns olham para nós com certa discriminação. Eles perguntam coisas como: por que você não encontra um emprego normal? O que você está querendo? Por que você está fazendo uma transmissão ao vivo aqui no meio da noite? Por isso escolhemos um local longe dos moradores, para tentar não incomodar as pessoas e onde é mais seguro. Entre as queixas, alguns jovens confessam que se seus empregos lhe garantissem uma renda suficiente, provavelmente não estariam sentados à noite trabalhando no local. E a seguir, argentino Lionel Messi ganha o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA pela 7ª vez. E veja também, uma empresa descobre o sucesso das bijuterias para pets. Subiu para 65 o número de mortos vítimas do temporal que devastou o litoral norte de São Paulo. As buscas na Barra do Saí, em São Sebastião, foram encerradas. A última vítima, considerada como desaparecida, teve seu corpo encontrado neste domingo. Agora, a Prefeitura de São Sebastião realiza uma busca ativa através de todos os boletins de ocorrência de desaparecidos feitos após a tragédia, para tentar descobrir
se essas pessoas foram encontradas ou se estão em algum abrigo. Dos mortos, 64 foram encontrados no Sarri e 1 em Ubatuba. Os trabalhos de identificação já conseguiram liberar pelo menos 57 vítimas para o sepultamento. Pelo menos 2.200 pessoas estão desalojadas e desabrigadas na região, de acordo com o último balanço do governo do estado. Em meio a esse cenário, a população do litoral norte de São Paulo ainda luta para tentar seguir em frente. Mas se não bastasse a destruição das chuvas, os moradores estão tendo que enfrentar os preços abusivos em supermercados e comércios da cidade. Para tentar evitar o superaumento nos preços, a Associação de Supermercados do Estado pediu aos estabelecimentos associados da entidade que abram diálogo com fornecedores em busca de descontos e novas negociações sobre o preço da tabela para baratear os custos para a população em razão do estado de calamidade pública. E um novo estudo comprovou que substituir o tempo ocioso por menos de 10 minutos de atividade física moderada ou intensa pode ter um impacto positivo na função cognitiva de pessoas de meia idade. O levantamento, publicado no Journal of Epidemiology and Community Health, foi realizado com pessoas de idades entre 46 e 47 anos e mostrou que exercícios impactam diretamente nas habilidades cognitivas. Os pesquisadores avaliaram os níveis de atividade física diária de mais de 4.400 pessoas entre os anos de 2016 e 2018. Os participantes usaram um rastreador que monitorava seus níveis de atividade por até uma semana e, em seguida, passaram por testes de habilidades de memória e execução, incluindo leituras de texto. As pontuações das habilidades cognitivas dos participantes diminuíram entre 1% e 2% quando eles trocaram 8 minutos de atividade física vigorosa por comportamentos sedentários, como ficar vendo TV do sofá. As pontuações também diminuíram quando os participantes substituíram atividades vigorosas por quantidades semelhantes de sono ou atividades leves. Em contrapartida, os pesquisadores também descobriram que atividades sedentárias que envolvam leitura e trabalho, em vez de assistir televisão, podem afetar positivamente a estimulação cognitiva. Dessa forma, o estudo descobriu que as atividades melhoram a cognição não apenas de idosos, mas também de pessoas de meia idade. Além disso, os participantes que substituíram atividades físicas leves ou sono por comportamentos sedentários ativos obtiveram pontuações mais altas nos testes de cognição, mas apenas se o tempo sedentário fosse pelo menos 37 minutos a mais do que o tempo gasto em atividades de intensidade leve. Por outro lado, as pontuações cognitivas dos participantes melhoraram em 1,3% quando eles substituíram 9 minutos de atividade sedentária por atividades físicas vigorosas. Sendo assim, sempre que possível, é bom deixar a preguiça um pouco de lado e praticar exercícios. Não só o seu corpo, como a sua mente agradecerão por esse feito. Pets mais estilosos com parte dos lucros das peças destinados à causa animal. Essa é a proposta de uma empresa de semijoias que fica em Mato Grosso do Sul com o lançamento da coleção Focinho. Fofinhos e cheios de amor para dar, a febre das bijus personalizadas chegou também para os patudinhos. Uma marca de semijoias douradense resolveu apostar em uma coleção cheia de cor, voltada exclusivamente para os nossos patudos. A coleção Focinho. Vai fazer um ano eu adotei o Espiguinha. E eu percebi que existia a possibilidade de ter cachorro que fosse mais calminho, mais bonzinho. E por isso eu pensei, é possível colocar acessórios neles também. Porque uma preocupação que nós tínhamos era de algum cachorro que é muito agitado não conseguir ficar e até correr o risco de mastigar as bolinhas que tem, né?
E aí também algumas clientes sempre falavam, eu quero colocar Gypsy, porque a Gypsy é uma marca de fabricação própria e nós damos o nome das nossas clientes de gitanas. Então elas sempre falavam, eu quero colocar no meu cachorrinho. E aí surgiu a ideia. Mas se você pensa que apenas os cães têm direito de ficarem bonitos, está enganado. Os gatos também têm vez na coleção. A gente pensou em uma forma de deixá-los muito charmosos, né? Então, e também uma forma de colocar um pouco do que é a identidade da Gypsy através desses acessórios para os pets. A ideia é, além de deixar o pet cheio de personalidade, também ajudar os animais resgatados de abandono e maus tratos. A cada colar vendido, R$10 será revertido para a associação Abana Rabo de Dourados. Quando um empresário de nome na cidade faz um trabalho desse, uma ação dessa, um evento desse, que vai ajudar a causa animal, ele mostra para toda a sociedade que outra pessoa também pode colaborar, que outra pessoa também pode fazer um evento, que outra pessoa também pode arrecadar ou destinar alguma verba daquilo que ele arrecada por mês, por ano, ou daquilo que ele vende para uma causa, seja qual causa for, no caso, a causa animal. A gente poderia resgatar muito mais animais, ter um espaço muito maior, com muito mais animais, um abrigo muito maior, se as pessoas colaborassem, se elas destinassem que fosse 1% daquilo que elas arrecadam, daquilo que elas ganham, destinasse para a causa animal, para o abrigo, no caso, né? Ainda no dia da ação foi realizada uma feira de adoção. A prática é comum para encaminhar os resgatados para um lar cheio de amor e carinho, como eles merecem. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.